Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, gente! Está começando mais um podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Eu sou Dudu Schechtel e no episódio 81 vamos desvendar os segredos por trás de uma boa liderança. Se você é daquelas pessoas que simplesmente dá ordens a seus funcionários e espera ser seguido, chegou a hora de mudar os seus conceitos. E quem vai nos ajudar a entender melhor como desenvolver essas habilidades de liderança é Giovana Pessamilho. Ela é consultora, coaching e mestre em administração. Giovana, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Que Negócio é esse, Sebrae. E é a sua primeira vez, né? Primeira vez. Já gostaria de agradecer muito, tá? A oportunidade de estar aqui, o convite. Sim. É um prazer. E principalmente que é um assunto muito interessante. É um assunto muito instigante. Então, estar aqui hoje com você é fonte de muito prazer para mim, tá? E para mim é uma satisfação, porque eu sempre converso isso com algumas pessoas que tem uma diferença de líder para chefe. Tem essa diferença. Tem. E é isso que a gente vai falar. Quem dera, né, Dudu? Se fosse só você abrir uma empresa, colocar as pessoas e pronto, né? Sim. Não, aí tem que ter estratégia, tem que ter uma série de ações por trás que os empreendedores sofrem muito quando eles não percebem isso. Mas antes de a gente entrar no nosso papo, eu queria te perguntar, Pessamilho, qual a origem desse nome? A origem do nome Pessamilho é da Itália, né? E é até interessante a história, a minha história com o nome, porque a minha bisavó, ela veio grávida do meu avô, e meu avô nasceu aqui, né? Então, ele saiu da Itália e foi nascer justamente aqui no Brasil, e desde então a nossa família é uma família pequena, né? E grande parte está ali na zona da mata, então eu tenho muito orgulho do meu nome. Ah, com certeza. E você está morando num condomínio lá em Contagem. Eu sempre morei em BH. Recentemente eu mudei para um condomínio lá em Contagem, né? Então, assim, está sendo muito bom também conviver com novos ares. Você é de lá, de Contagem? Não, eu morei lá, morei em 3 bairros. Eldorado, morei no eu morei no Eldorado, Santa Cruz. Eu só fui mais para frente. Comecei no Eldorado, depois Santa Cruz, fui parar lá no Fonte Grande, Contagem. Que é bom demais. Muito bom. Aliás, um grande abraço para todo mundo de Contagem aí, cidade que eu tenho muita gratidão, né? Isso. E dizem que gratidão é sinônimo de caráter, né, Giovana? Olha, legal. Não é isso? Isso mesmo. Ó, então seja muito bem-vinda. Bora pra gente começar então o nosso bate-papo aqui, que eu acho que vai ser bem importante. Ô, Giovana, qual a importância do líder para o sucesso de um negócio? Bom, falar em liderança hoje, né, é falar em gestão de pessoas, é falar em resultado, é falar em time, é falar em engajamento. E conforme eu falei no início, quem dera se fosse nós apenas, os empreendedores, abrirem um negócio, combinar, fazer aqueles combinados, aqueles contratos com os colaboradores e pronto. É muito além disso, né? Envolver pessoas, cativar pessoas, né? Então, por exemplo, eu costumo falar muito, Dudu, que ter equipamento, máquinas, processos, qualquer empreendedor pode ter. A gente pode fazer um financiamento, a gente pode ir em linhas de crédito e ter uma empresa com equipamentos, máquinas, processos, mas e aquele brilho nos olhos, né? E aquele engajamento do time? E aquele aconchego, aquela hospitalidade, quando você chega, é bem recebido, aquele algo mais, isso a gente não compra. Isso a gente conquista. E conquista através de pessoas, gestão de pessoas. Então, é fundamental a gente começar a entender. Não só entender do processo do negócio, mas começar mais do que nunca a entender de pessoas. Tá. Quais são as características de um bom líder e como desenvolvê-los? Legal. Dudu, é muito interessante essa sua pergunta, porque nós tivemos um modelo de liderar que deu muito certo no passado, que era aquele modelo do comando-controle. Né? Eu tinha comando, controle, as pessoas não podiam questionar, as pessoas tinham apenas que obedecer. Foi um modelo que deu muito certo com uma determinada geração, mas que não dá certo no mundo atual. Principalmente porque hoje nós podemos ter dentro de uma empresa ou dentro de um setor até 4 gerações trabalhando juntas. Sim. Você, por exemplo, deve ser da geração X. Você, sim. Minha geração, né? Então, hoje nós podemos ter nós podemos ter baby boomers, nós podemos ter a geração X, nós podemos ter uma Z, nós podemos ter milênio. Cada geração com um modelo mental diferente. E isso demanda do líder competências diferentes, características diferentes. Como, primeiramente, né, eu preciso começar a ter flexibilidade,
né? É entender, por exemplo, que hoje nem tudo é completamente... não tem uma fórmula certa de sucesso. Então é fundamental eu entender que toda ação gera uma reação. Toda ação que eu dou para um time gera uma reação, né? Então é fundamental a gente começar a entender. Por exemplo, se eu tenho uma equipe, minha equipe está performando mal. Uhum. Sinto te dizer, Dudu, mas isso diz muito mais do seu modelo de gestão do que da própria equipe. Então é fundamental a flexibilidade, é fundamental eu começar a entender o outro, é fundamental eu ter empatia, eu começar a pensar sob o ponto de vista do outro. Uhum. Porque muitas vezes eu tenho fatores que me motivam, mas não exatamente é o que motiva o outro. Então, eu ter um comportamento e acreditar que aquele comportamento será motivador para o outro, isso é muito relativo, né? Então, no primeiro momento, quais são as competências fundamentais? É fundamental, primeiramente, eu ter uma análise do mercado. Tá? Eu ter uma análise do contexto, das mudanças, as mudanças que estão acontecendo a todo momento. Depois eu tenho empatia para conhecer o outro. É fundamental, eu gosto até de fazer uma metáfora com o espelho. Todo líder, primeira competência, a primeira característica que ele precisa ter é de se colocar um espelho na sua frente e começar a fazer algumas perguntas. Como eu sou visto pela minha equipe? Né? Como de fato essas pessoas me veem? Será que elas me veem como líder? Uhum. Né? Porque a partir do momento que a minha equipe não me vê como líder, eu não sou líder. Então é fundamental empatia, é fundamental eu ter atitude, eu ter proatividade, eu ter versatilidade, eu ter vulnerabilidade em saber que eu não sei tudo. Antigamente o líder, ele precisava de ter todos os conhecimentos dos processos. Hoje não. O líder é aquela pessoa vulnerável e que desenvolve o outro. E que precisa também que os outros também possam participar, dar ideias também, né? De uma forma de pensar diferente também, né? Fundamental. Nem sempre eu terei as melhores ideias, mas eu tenho que estimular a minha equipe a desenvolver, a dar o seu melhor para que a minha equipe tenha as melhores ideias. Então é fundamental compartilhar soluções, compartilhar problemas, envolver as pessoas na tomada de decisão, eu estimular cada um do meu time a ser o melhor que eles possam ser. Sim. E eu sabendo que geralmente eles serão melhores do que eu naquele determinado processo. E esse ser o meu time. Uhum. Então, simplificando, é aquela pessoa que tem empatia, é aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, é aquela pessoa que envolve o outro na tomada de decisões, é aquela pessoa vulnerável, é aquela pessoa que articula talentos. E agora, já que a gente está tocando nesse assunto, queria que você explicasse realmente, até vou chegar um pouquinho para frente também aqui para minha voz ficar mais, e aí? Sua voz é muito bonita falando nisso, viu? Quem está nos ouvindo agora no Spotify, aí nas plataformas de áudio aí, tá percebendo sua voz, fala assim, nosso podcast chama Que Negócio é Esse, Sebrae? Fala, que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Maravilha, já é uma vinheta já aqui no nosso programa, pode ter certeza. Giovana, conta pra gente aqui, qual que é a diferença mesmo, assim, para pontuar mesmo, a diferença de chefe para líder? Chefe é aquela pessoa que dá ordens e quer ser obedecido. Comando, controle. Eu dou ordem, não quero que ninguém questione nada, né? É aquela pessoa que não envolve as pessoas na tomada de decisão. Todas as decisões precisam ser tomadas por mim. Uhum. Eu que tomo todas as decisões, eu que tenho todo o saber de todo o processo. Eu não envolvo as pessoas, então o que eu quero é que as pessoas me obedeçam. Uhum. E líder é aquela pessoa que desenvolve a equipe. É aquela pessoa que eu faço parte da equipe. É aquela pessoa que engaja pessoas, que motiva pessoas, que entende de pessoas. E essa sua pergunta é interessante, ô Dudu, porque no passado era selecionado para líder apenas quem era bom técnico. Os bons técnicos das empresas e os bons técnicos dos setores, eles eram promovidos. Hoje, não necessariamente o bom técnico será um bom líder. Né? Hoje, o bom líder é aquela pessoa que conecta com o outro, que está aberto a ouvir, que está aberto a fazer perguntas, que está aberto a estimular, que está aberto a desenvolver pessoas. E mesmo porque eu faço parte de grupos de RH. Dudu, como que essa questão de prospectar, selecionar talentos e reter talentos hoje gera dor? Né? Então, por exemplo, muitas vezes um empreendedor demite um colaborador porque ele tinha uma má performance.
Mas quando a gente vai no mercado procurar um substituto, um novo trabalhador, ele vem também cheio de gaps. O que são gaps? São pontos a serem desenvolvidos. E cabe a mim, cabe a eu, líder, olhar para aquela pessoa e ver quais competências essa pessoa está pronta. E quais competências eu, enquanto líder, tenho que ajudar a desenvolver. As pessoas não chegam prontas dentro da empresa, né? E hoje o que a gente observa é uma qualificação cada vez mais baixa. Então, cabe às empresas a adotar esse papel de educar, de desenvolver. E é interessante, Dudu, quando eu falo desenvolver, educar, é até com coisas simples. É até em cumprimentar as pessoas, em interagir com as pessoas, relacionar com as pessoas, é até em cooperar com as pessoas. Então, o líder é aquela pessoa que tem um olhar para o outro, em desenvolver o outro. Aquele sentimento, assim, de respeito e não de medo, né? Em alguns casos. Né? Respeito, não medo. E isso é interessante porque, igual, né, eu falei que no passado eu poderia passar a ordem, todo mundo me obedecia. Hoje, Dudu, os empreendedores, todo mundo sabe muito bem disso, quem é líder, quem é empreendedor, que hoje, até para fazer uma hora extra, eu tenho que entrar num processo de negociação com o meu colaborador. Sim. Se no passado era óbvio que, né, quando um colaborador tinha que fazer hora extra ou não, hoje eu tenho que entrar num processo de negociação. Por quê? Porque muitas vezes ele tem outros compromissos, ele tem academia, ele tem outras atividades, então, antigamente, aquele colaborador, o foco principal era só o trabalho. Hoje, não. Ele quer o trabalho, mas ele quer também ter tempo para as outras atribuições que ele tem na vida. Né? Então, o trabalho não é a principal fonte de importância para um colaborador hoje em dia. Mas o colaborador também tem um momento dele que ele pode falar assim, não é porque venceu o horário que eu vou embora. Porque o meu líder está comigo aqui, tem um tanto de gente que trabalha comigo, e lembrando sempre que ninguém faz sucesso sozinho. Então, também de ter essa segurança, esse respeito de falar assim, não, eu vou ficar, minhas coisas podem esperar um pouquinho e eu vou ficar aqui, não é porque, né, já venceu o meu horário que eu não posso continuar aqui, vou dar um pouquinho mais de mim. Dudu, e esse hoje em dia, em se tratando de equipes, Sim. Hoje é uma atitude, um comportamento que é muito valorizado, que é muito desejado no mercado de trabalho. Que é o quê? É eu perceber, eu ser uma pessoa, assim, eu me prontificar a ajudar, eu me prontificar a colaborar, porque automaticamente eu vou ser visto de uma forma diferente e eu vou galgando outras oportunidades. E isso é interessante, porque eu até faço muito trabalho em hospitais e recentemente eu estava num hospital que olha o que estava acontecendo. Tinha um processo que a gente estava implantando, aí um turno não dava continuidade do processo porque o turno anterior não tinha cumprido uma etapa do processo. Aí olha o que aconteceu. Eu pedi licença à direção da instituição e falei assim, eu quero fazer uma reunião com todas as recepcionistas. E eu falei muito isso, falei assim, gente, olha o que está acontecendo. Um turno não está dando continuidade a uma etapa do processo, aí o outro turno, por sua vez, não dá continuidade. Então, o que está acontecendo? O hospital cheio de oportunidades e vocês com cargo de ingressos, todo mundo é relativamente novo, vocês estão demonstrando o melhor de vocês ou o pior de vocês? Boa. Não é porque uma pessoa não fez uma atividade que eu também não vou fazer. Ali é uma oportunidade para eu demonstrar que eu posso, que eu tenho atitude, que eu tenho competência, que eu posso fazer um diferencial. Então hoje, colaborador, né, é importante todo mundo saber que as oportunidades na vida, elas não surgem como se fosse aquela caixa de presente vermelha, linda, maravilhosa, com aquele laço de fita dourado e uma pessoa coloca no seu colo. Não é assim que as oportunidades surgem. As oportunidades são conquistadas pelo meu comportamento no dia a dia. A todo momento as pessoas têm oportunidades, elas que não ficam atentas, né? Boa dica. E como um líder pode inspirar, realmente motivar uma equipe? Bom, essa pergunta é maravilhosa. Como motivar uma equipe, né? Primeira coisa, o que motiva um colaborador não é o que motiva outro. Então, por exemplo, o estímulo, primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte, se eu der estímulos iguais para pessoas diferentes, eu não vou receber o mesmo resultado, o mesmo retorno. Então é fundamental eu entender quem é aquela pessoa, o que motiva aquela pessoa,
né? A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: qual é o perfil desse colaborador? Se eu tiver um colaborador que é aquela pessoa comunicadora, mais ou menos o seu perfil, do Dudu, que é aquela pessoa comunicadora, que gosta de interagir com as pessoas, que gosta de relacionar, uma pessoa muito criativa, que gosta de estar em movimento. Se eu tiver um colaborador assim e colocá-lo para fazer uma atividade que é procurar erro de uma planilha de Excel, e esse colaborador ficar o dia inteirinho num local fechado, primeiro que ele vai performar mal e ele vai desmotivar. Então, a primeira coisa, eu preciso compreender quem é essa pessoa. Qual é o talento dela? E eu, enquanto líder, preciso identificar o talento e utilizar daquele talento no meu dia a dia. Qual é o perfil dessa pessoa? Se essa pessoa ela é boa comunicadora, ela tem facilidade para relacionar com o público, eu preciso, lá no processo de seleção, já identificar aquela competência para realocá-la naquela função, naquela atribuição que condiz com o perfil. Então, primeiro fator, se eu tenho um colaborador que eu não uso aquele talento, que eu não utilizo aquele talento em prol do trabalho e que eu demando dele atividades muito diferentes, que são as atividades dela mesmo, do cargo, essa pessoa vai desmotivar. E depois, quanto mais eu estimulo a pessoa a crescer, a desenvolver, ela motiva. Né? Porque eu trabalho com muitas pesquisas de clima e engajamento. E hoje, sempre a pergunta, né, que ganha maior destaque nas pesquisas de clima são, por exemplo, que os colaboradores acham que não se sentem reconhecidos. Né? Então, por várias vezes eu fico pensando, o que é ser reconhecido no trabalho? Né? É eu ser ouvido, é eu poder participar. Então, hoje, principalmente essa geração mais nova, o que motiva a geração mais nova? É eles serem ouvidos, ele participar, eu chamá-lo a contribuir, eles perceberem que uma ideia deles está sendo implantada, é eles participarem na realidade de tomadas de decisões, é eu desenvolver enquanto líder, é eu delegar tarefas, né? Porque aquele líder do passado, ele centralizava todas as tarefas em você. Né? Hoje o líder, porque esse é o chefe do passado, o líder na realidade é aquela pessoa que delega, que desenvolve, aí por sua vez o colaborador percebe que ele está crescendo, que ele está desenvolvendo, aí daqui a pouco eu delego outra atividade, eu vou envolvendo as pessoas, eu vou engajando as pessoas. Então trabalhar motivação não tem uma fórmula certa, é eu entender quem é essa pessoa, qual é o perfil dela, eu colocá-la para realizar atribuições condizentes a esse perfil e eu continuar a todo momento estimulando, desafiando essa pessoa a dar o seu melhor. E como um líder deve lidar com os conflitos? Dudu, para você, conflito é uma coisa boa ou ruim? Eu, pode ser sincero, eu acho que é boa. Porque, dependendo, obviamente, você sabe que na vida são opiniões diferentes e mais. Qualquer tipo de relacionamento, perder o respeito fica complicado. Mas se é um conflito que as pessoas, lembrando, não é uma opinião pessoal, é profissional, é difícil que as pessoas possam absorver isso também, né? Essa é a minha opinião. Então me fala, qual conflito é bom e qual é ruim? Frente a tudo que você falou. Isso é muito relativo, né? Qual conflito que eu, enquanto líder, estimulo e qual conflito que eu não posso estimular? Diz pra gente. Eu preciso estimular o conflito de ideias. Eu dou uma ideia, você dá outra ideia, aí daqui a pouco um outro colaborador dá uma outra ideia, aí de repente a gente sai daquela reunião com a nossa ideia. Sim. Eu preciso estimular o conflito de ideias. E qual conflito que eu não posso estimular? O conflito entre pessoas. É o conflito que vai se transformando em algo pessoal. Eu dei uma ideia, o Dudu não gostou, não concordou, então ele não gosta de mim. Aí, automaticamente, é o que eu acabei de falar, né? Eu levo para o pessoal. Né? Então, as pessoas precisam compreender que ter pontos de vista diferentes, ter olhar diferente, é rico, é fundamental. Mas, para isso, a gente tem que entender que eu não posso ter conflito entre as pessoas. Então, o conflito é bom. Sabe? Então, o conflito tem que ser estimulado. Né? Eu vejo como conflito positivo. Agora, existem conflitos, a partir do momento que o conflito vai se transformando em algo pessoal, o líder precisa estar atento. Por quê? Porque senão aquele conflito pode ir crescendo de uma forma nociva dentro de time, dentro dos departamentos. E aí é comum, sabe, Dudu? A gente vê algumas empresas que um departamento tem conflito com outro departamento, que tem conflito com outro, e a gente vai criando dentro das empresas feudos. Então é fundamental eu parar e entender o que está acontecendo. Né? Que tipo de conflito, então, que eu tenho que começar agora até ser uma mediadora
para eu não estimular isso dentro da minha empresa. Muito bom. Lembrando que conflito é diferente de briga. Né? É. Briga é quando vai para o pessoal. Sim. É quando eu fico com raiva da pessoa, é quando tem um fator emoção, né? Então, briga é isso, é o confronto. E aí é interessante isso, porque as pessoas, elas são estimuladas, sabe, Dudu, desde nova a competir. Né? Você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser o mais bonito da escola, sua nota tem que ser a melhor. Então, as crianças muitas vezes vão crescendo e com todo o ambiente estimulando a competir. E aí elas entram para dentro da empresa. E se elas não tiverem uma consciência disso, elas começam a competir. E hoje, o que a gente fala? Os modelos de gestão? Nós não queremos competição, a gente quer colaboração. Então, é fundamental até as próprias equipes, né, o líder desenvolver dentro da equipe esse olhar, né, de não competir e colaborar, né, e sim a gente ser uma equipe de alta performance. E isso é interessante, porque nenhuma equipe de alta performance começa pronta. Toda equipe de alta performance começa com um grupo de pessoas que não se conhecem. E ali precisa de um líder para ir estimulando a cooperação, estimulando a colaboração, o trabalhar junto, estimulando ali a comunicação. Então, até eu pegar aquela equipe, até aquele grupo e se transformar numa equipe de alta performance. E isso é interessante porque às vezes dentro de empresas a gente vê um colaborador performando mal num setor. E aí quando aquele colaborador vai para um outro setor que tem um líder, ele começa a performar bem. Né? Então, é a gente começar a entender o seguinte, qual é a minha responsabilidade com o outro, com o time, com pessoas. E aí, o líder ele tem que entender, sabe, Dudu, que ele tem poder. O primeiro poder que o líder tem é o poder da sua palavra na vida do outro. A palavra do líder, ele tem poder ou de estimular, ou de deteriorizar uma pessoa. Então, até que ponto que eu, como líder, independente de eu estar numa empresa de grande porte, de eu estar numa empresa de pequeno porte, como que eu estou utilizando hoje o poder da minha palavra na vida do outro? E o feedback, assim, como dar esse feedback, assim, construtivo e promover o crescimento da equipe? Feedback, para mim, é uma das principais ferramentas do líder. Né? Então, no primeiro momento, o colaborador acabou de entrar na empresa, eu preciso chamar aquele colaborador e falar qual é a minha expectativa. Dudu, você está entrando aqui no setor de recepção, o que eu espero do seu trabalho? Então, no primeiro momento, o colaborador entrou na empresa, eu tenho que alinhar a expectativa. Como que eu vou cobrar do outro um determinado comportamento se eu não falei? Sabe aquela questão que o óbvio tem que ser dito? Tem que ser dito desde da entrada. Aí vamos supor que você está na recepção e você está tendo um comportamento inadequado. Eu pego e te chamo. Dudu, você não está atento. Esse comportamento aqui não está adequado. Porque está gerando né? Está gerando essa e essa consequência. Então, o feedback é algo contínuo. Primeira coisa, o colaborador entrou na empresa, eu alinho expectativa. Depois, eu vou chamando ele constantemente para eu ter uma conversa de aprendizado. Eu nem gosto muito do nome feedback, porque eu acho que o nome feedback, existe um estigma através do feedback como se fosse uma coisa só ruim, né? Então, é eu ter conversas de aprendizagem continuamente. E isso é interessante, porque, por exemplo, se a gente pegar uma geração tradicional, você sabia, Dudu, que eu poderia dar um feedback a cada 6 meses e era suficiente? Agora, se eu pegar uma geração mais nova, se eu pegar uma milênio, por exemplo, quantos feedbacks você acha que eu preciso dar? Qual é a periodicidade do feedback? A geração tradicional, eu poderia dar um feedback a cada 6 meses. E essa geração mais nova, quantos feedbacks por mês? Quantas você acha? Mais, né? Mais é porque essa turma hoje está muito bem informada, né? Tá sempre um dia. Ontem foi um dia de desinformações, hoje são outras informações que estão sempre buscando, tá sempre atualizado, que até eu queria te falar também sobre como esse líder também atualizar, né, a sua equipe. Então hoje eu tenho que dar quase um feedback por semana. Sim. Porque hoje a gente tem uma geração, né, mais nova, que é uma geração que tem muita afinidade com tecnologia. Muito acesso, né? É uma geração muito estimulada, é uma geração muito criativa, mas é uma geração que muitas vezes é fundamental. O líder, a todo momento, está redirecionando o foco.
Senão pode ser que perca o foco, né? Muito bom. Então, feedback é uma conversa de aprendizado que precisa ser dado constantemente a todo momento, desde a entrada até a saída. Só para a gente finalizar esse assunto, que é muito interessante, vamos supor, Dudu, um colaborador que tenha sido demitido, sem ele saber que ele corria risco de ser demitido. Esse colaborador teve feedback? Ele foi demitido e não sabia que ele corria risco de ser demitido. Ele teve feedback? Não. Aí diz muito mais uma má liderança, né? E o que a gente observa? Muitas vezes o colaborador, o empreendedor, muitas vezes, mantém um colaborador, aquele colaborador está performando mal, e aí ele pega e fala o seguinte: não, mas eu vou dar mais uma chance. Só que o funcionário não sabe que ele está dando mais uma chance, né? E aí o líder, por sua vez, não demite, porque no íntimo ele sabe que está sendo injusto com o outro, mantém aquele funcionário performando mal, né? E o colaborador não tem a oportunidade de saber o que ele tem que melhorar, aonde que ele está bom, aonde que ele está ruim, né? Então, gente, feedback é algo a ser dado com frequência, com constância, é uma conversa de aprendizado. Excelente. Não se engane, a liderança é uma jornada constante repleta de desafios e oportunidades de crescimento. Não se esqueça que o verdadeiro sucesso de um líder é medido pela capacidade de ajudar os outros a alcançar o seu potencial máximo. Giovana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você com certeza aí se acertou o nosso convite e ajudou a motivar muito os nossos empreendedores que estão conosco aqui. Muito obrigado. Dudu, eu que agradeço o convite, tá? Então, sempre que possível, estou à disposição para participar do Que Negócio é Esse, Sebrae. Obrigada, viu? Obrigado você, seja muito bem-vinda sempre. Ok. E se quer desenvolver ainda mais suas habilidades de liderança, conheça o Líder Coach, o treinamento criado pelo Sebrae para desenvolver líderes de alta performance. Acesse o site sebrae.mg ou ligue 0800 570 0800. E se você está nos vendo aí pelo YouTube do Sebrae Minas e gostou também do episódio, curta, comente e compartilhe. Já você que está aí nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir e avaliar o nosso canal. Lembrando também, não sei se você sabe, mas os riscos de vender sem nota fiscal é bem complicado e é o que você vai saber no próximo episódio. Não vai perder, hein? Porque você vai descobrir muita coisa. Aqui a gente se ouve, a gente se fala, a gente se vê. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?